Boa noite, que bom que você está aqui conosco agora, mais uma vez. Nesse momento aqui do culto de quarta-feira, é o culto de nós estarmos orando, de nós tirarmos um tempo para orar. Eu queria convidar que você e a sua família estivessem juntas agora, todos nós juntos, para meditar na palavra de Deus mais uma vez. Se tem mais alguém da sua família aí, convide para estar junto contigo, para estar agora ouvindo a palavra de Deus, né? E como eu estou dizendo, a gente está vendo, estamos fazendo essa série de estudos aqui desse livro, né, do Mark Feeling, O Reavivamento Prometido, e tem sido muito bom. Agora estamos na segunda parte do capítulo 4, né, que nós vamos estudar hoje. E eu queria contar aqui uma história que eu achei bem interessante, que contém aqui nesse livro, que são as velhas casas da Damácia. Damácia é uma região ali, eu dei uma pesquisada sobre esse lugar, é uma região que fica ali na região da Croácia, Sérvia, essa região ali, né? Próximo ao Mar Andrino, a parte da Europa ali, a Europa mais oriental. E é interessante que lá as casas eram feitas, grande parte ali de betume, era utilizado um betume ali para se fazer essas casas, né? Que é um material altamente inflamável. Mas quando a casa era terminada, elas não eram habitadas, não tinha como ser habitadas aquelas casas. Então, por esse motivo, o que acontecia? Eles ateavam fogo na casa e tudo que era aquilo que era combustível era queimado. O betume era todo queimado, a casa pegava toda fogo. E era interessante que ela ficava com um aspecto em vez de ficar com um aspecto escuro, ela ficava com um aspecto mais claro. Eu não sei que material eles usavam depois, mas ela ficava com um aspecto claro. Mais parecido até mesmo com uma espécie de mármore. Olha que interessante. Então as casas, elas duravam muito tempo, sabe por quê? Porque a partir daí as casas se tornavam à prova de fogo. Aquelas casas não pegavam fogo nunca mais, porque tudo havia sido queimado, né? E eu quero dizer uma coisa para você, como a gente está estudando aqui a atuação do Espírito Santo na vida do crente para um reavivamento, é interessante que Deus, como nós estudamos lá na quarta-feira anterior, quarta-feira passada, o Espírito Santo quer nos batizar com fogo. E a palavra de Deus lá no livro de Hebreus, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia agora, livro de Hebreus, capítulo 12, verso 29, traz algo que é interessante e que é a base hoje do nosso estudo que nós vamos fazer hoje. E eu queria convidar você a abrir a palavra de Deus, mas também a fazer uma oração nesse momento. Vamos orar? Eterno Deus, nós queremos pedir o seu Santo Espírito agora para a compreensão da tua palavra e queremos estar nos encontrando com o Senhor agora. Por favor, nos ajude a compreender a tua vontade agora, a sua palavra e entender a sua mensagem. Nós rogamos em nome de Jesus. Amém. Então, meus queridos, lá no capítulo 12 de Hebreus, verso 29, diz o seguinte: porque o nosso Deus é fogo consumidor. A palavra de Deus, ela é maravilhosa, né? E aqui está dizendo que Deus ele quer nos atuar em nossa vida consumindo. Na realidade, a gente tem que entender exatamente isso. Ele quer consumir com tudo aquilo que é pecado em nossa vida, né? Assim como as casas lá na região da Damácia eram queimadas, Deus quer queimar a nossa vida e purificar a nossa vida de todo tipo de pecado, né? Esse é o fogo que vai trabalhar em nossa vida e é um trabalho que tem a ver com uma vida toda. Uma experiência que tem a ver com uma contínua renovação também, né? Uma experiência que não acontece do dia para a noite. É uma experiência que tem que ser profunda. Por isso que não pode ser somente num momento, num dia, ou simplesmente em uma aproximação só da palavra de Deus. Tem a ver com uma experiência profunda e contínua, né? E muitas vezes tem a ver também com paciência.
talvez você precise ter paciência para lutar contra o eu, para lutar contra você mesmo, para permitir que o Espírito Santo haja na sua vida, né? Tanto é que se você abrir a sua Bíblia lá no livro de Salmos, no Salmos 48, não, perdão, no Salmos 46, olha o que diz lá, 46 verso 10, lá diz o seguinte para nós: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações e sou exaltado na terra. Ele diz o seguinte, ó, fica calmo, fica tranquilo, eu sou o seu Deus. E nós precisamos pedir isso, e não só isso também, mas nós precisamos falar como o salmista Davi disse. No capítulo 51, no Salmo 51, você vai ver lá o verso 10, você vai ver a palavra de Deus dizendo o seguinte para nós, ó, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim o espírito inabalável. Ou seja, a palavra de Deus, através de Davi, está dizendo, a oração de Davi é, Senhor, eu quero um coração novo, eu quero uma vida nova, eu quero uma renovação no meu coração, né? Eu quero que o Senhor crie em mim um coração novo. E eu quero sim que o Senhor restitua em mim a salvação. O verso 12 diz isso, do Salmo 51, né? E olha, eu quero dizer uma coisa para você, o verdadeiro reavivamento tem a ver com a palavra de Deus. Tem a ver com uma busca da palavra de Deus, tem a ver com o encontro com a palavra de Deus. Todas as vezes que o povo de Israel buscou um reavivamento, ele buscou, antes de tudo, na palavra de Deus. Ele não buscou numa experiência de alguém ou no sentimento. Ele estava realmente buscando a palavra de Deus. Sempre quando o povo de Israel buscava assim, né? Tem que estar baseado realmente em estudo, em meditação. Tem que estar baseado em oração também, né? O verdadeiro reavivamento acontece assim. Oração, estudo da palavra, consagração, né? Esse é o verdadeiro reavivamento, né? Mas sabe o que acontece, meus queridos? Deus, ele sempre coloca aquilo que é verdadeiro, mas o inimigo de Deus busca também colocar aquilo que é falso, para confundir os seus escolhidos também. E é por isso, meus queridos, que a base do reavivamento verdadeiro é a palavra de Deus, é a oração, mas a base do reavivamento falso que o inimigo de Deus coloca nada mais é do que o sentimento, sentimentalismo, né? Sabe o que acontece? O reavivamento verdadeiro ressalta a vida, os frutos do Espírito. E o reavivamento falso ressalta os dons do Espírito. Ou seja, a pessoa que tem um dom, ela acaba sendo exaltada, né? O falso reavivamento, ele é baseado nisso, né? E quando Jesus, e olha, eu quero dizer uma coisa, quando Jesus é exaltado, esse é o verdadeiro reavivamento. Quando uma pessoa é exaltada, esse é o falso reavivamento, né? Meus queridos, falando sobre reavivamento e falando sobre fogo do Espírito Santo, a palavra de Deus lá no livro de Levíticos, capítulo 10, conta a história dos filhos de Arão, Nadab e Abiú. E eles pegaram o incenso e colocaram o fogo que eles queriam ali. E segundo a palavra de Deus, se você for lá no capítulo 1, no verso 1 e verso 2, você entende que aquilo lá saiu como fogo estranho diante de Deus. E Deus acabou consumindo esses dois, né? Porque eles decidiram ter uma experiência religiosa que não era verdadeira. Escolheram uma experiência religiosa falsa, né? Então, meus queridos, entenda uma coisa. O verdadeiro reavivamento, ele não irá permitir que nós venhamos ser consumidos. Nós seremos realmente guiados pelo Espírito Santo. Mas chegará um dia em que Deus haverá de consumir o pecado, né? De consumir aquilo que é falso, aquilo que é errado, aquilo que não está de acordo com a palavra de Deus, né? E quando você vê o cenário que nós estamos vivendo, cada vez mais,
você percebe que as pessoas no mundo religioso, eles estão buscando mesmo um reavivamento por aí. Mas não é um reavivamento baseado muitas vezes na palavra de Deus. Alguns, que é a minoria, e segundo a palavra de Deus seria assim, esses sim estão buscando um reavivamento baseado na palavra de Deus. Mas quando você vai lá no livro de Mateus, capítulo 24 mesmo, lá no verso 24, você percebe uma coisa bem interessante. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Meus queridos, a palavra de Deus aqui vem nos dizer que esse seria um sinal da proximidade da vinda do Senhor Jesus. E há anos já vocês já têm visto mesmo isso. Cada vez mais as pessoas buscam um sentimento diferente dentro da religião. E na realidade, nós precisamos buscar uma fé verdadeira para que o sentimento seja moldado. Não é o sentimento que molda a fé. Primeiro você vem uma fé fundamentada na palavra de Deus para moldar os sentimentos. E é isso que nós precisamos, meus queridos. É isso que eu e você necessitamos. Entenda, meu querido, minha querida. Quando você vai ao livro de Apocalipse, você vê realmente, lá no capítulo 13, que isso realmente seria um fato perto da vinda do Senhor Jesus. E sabe o que me chama a atenção? É que os enganos nos finais dos tempos não viriam do mundo secular. Não viriam aí das pessoas que talvez são estudiosos de alguma forma, em alguma ciência diferenciada, né? Não viria daí o engano, né? O verdadeiro engano nos finais dos tempos virá do mundo religioso. Quando você vai lá ao capítulo 13 de Apocalipse, verso 13 e 14, você percebe uma coisa bem interessante. Também operarão sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Os sinais, para algumas pessoas, os sinais, os milagres, aquilo que é sobrenatural para algumas pessoas é algo que chama muito a atenção. Ainda mais no mundo hoje, cada vez mais, em que a ciência é valorizada. É ou não é? Porque a ciência não consegue explicar coisas assim e isso nos chama a atenção. Mas segundo a palavra de Deus, isso iria ocorrer, mas ocorreria para engano das pessoas. Né? Aqui, preste atenção, até fogo iria descer do céu. Então haverá enganos, está havendo enganos e haverá enganos ainda maiores. E olha o que diz lá. E aqui, quando a palavra de Deus coloca aqui bestas ou animais, ela está colocando realmente poderes, e aqui nesse caso o poder religioso. Olha o que diz lá. Seduz os que habitam na terra, o verso 14, por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, diante dos que habitam sobre a terra e que fazem a imagem da besta, aquele que foi ferida a espada e sobreviveu. Olha só que interessante. Então, meus queridos, o livro de Apocalipse está repleto realmente de mensagens dizendo: cuidem, sinais e prodígios não significam que isso é verdade, né? E é interessante que esse cenário cada vez mais de crise, de uma crise atrás da outra, vem preparando cada vez mais esse caminho para que as profecias estejam se cumprindo. Estamos vivendo momentos realmente decisivos aqui da humanidade. Uma doença que se alastrou por todo mundo. Agora a economia é afetada. E eu vou dizer para vocês que futuramente isso é o caminho para desencadear outras crises que possam vir futuramente, ou talvez essa seja o caminho para o começo do fim. Tomara, eu quero que Jesus volte logo, não é? Não sei se você quer isso também, né? Mas olha o que Ellen White diz lá no livro O Grande Conflito, página 464. Diz o seguinte: antes que o juízo final de Deus caia sobre a terra, haverá entre o povo de Deus tal avivamento da primitiva piedade, como não fora testemunhado desde os tempos apostólicos. O Espírito e o poder de Deus serão derramados sobre os seus filhos.
O inimigo deseja estorvar essa obra. E antes que chegue o tempo que tal movimento, ele se esforçará para impedi-la, introduzindo uma contrafação. Olha que interessante. Nas igrejas que puder colocar sob seu poder sedutor, fará parecer que a bênção especial de Deus foi derramada. Manifestará o que se considera grande interesse religioso. Multidões exaltarão de que Deus está operando maravilhosamente por elas, quando a obra é de outro espírito. Sobre o disfarce religioso, Satanás procurará estabelecer sua influência sobre o mundo cristão. Olha que coisa. Vamos ver aqui 4 pontos importantes desse texto aqui que Ellen White coloca para nós. Diz o seguinte, primeira coisa, Deus planeja um reavivamento sobre o seu povo no tempo do fim. Então, próximo ao tempo do fim, haverá um verdadeiro reavivamento. Coisa importante. Que bom, né? Deus seja louvado por isso. O Espírito Santo será derramado poderosamente. Mais uma benção. Que benção. Mas também, outros 2 pontos aqui que a gente precisa ver. O inimigo deseja atrapalhar o derramamento da última chuva. Da chuva quer dizer a chuva do Espírito Santo, né? Para quem não sabe. De reavivamento de forma falsa. Ou seja, paralelo a um verdadeiro reavivamento, haverá um reavivamento falso acontecendo. Sob o disfarce religioso, Satanás enganará o mundo. Meus queridos, eu e você precisamos estar nos preparando. E a grande questão é, você está realmente buscando hoje um reavivamento na sua vida, na sua caminhada cristã? Como tem sido essa tua caminhada hoje? Você está se aproximando realmente de Deus? Tem buscado a Deus de joelhos? Porque é ali que Ele vai dar o poder do Espírito Santo sobre você? Tem buscado todos os dias através da palavra de Deus? Tem você estudado a lição de escola sabatina? Talvez eu esteja falando para alguém que não está estudando a lição de escola sabatina mais. Faz um tempo já que não pega a lição, que não estuda, que não medita. Meus queridos, eu quero dizer para você que Deus hoje quer derramar o Espírito Santo. E Ele quer realmente, se você estiver disposto a confessar os seus pecados e também abandoná-lo, Ele quer realmente transformar a sua vida. Ele quer te dar o reavivamento hoje. Que maravilha, né? Receba o reavivamento hoje. Hoje é o tempo de começar a receber o poder do Espírito Santo na sua vida. Hoje é o tempo. Coloque a sua vida nas mãos de Deus. Coloque o seu coração realmente na palavra dele. Se aproxime de Jesus hoje. Não permita que você possa ser levado pelas ondas do desânimo ou da falta de fé. Hoje Deus quer fazer a diferença na sua vida. Deus te abençoe. Eu quero orar por você agora. Querido amado Deus, pedimos que o seu Santo Espírito esteja conosco, a nos dar o reavivamento e a mudança de vida que é tão necessária em nosso viver. Nós rogamos, sabendo que o Senhor está conosco e está disposto a dar tudo aquilo que nós precisamos. Em nome de Jesus. Amém.